Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. Antes de começar a falar sobre o caso de hoje, eu gostaria de dar um recado. Esse vai ser o último episódio do ano e ano que vem, em janeiro, eu vou viajar também. Então, talvez tenha um episódio ou outro em janeiro. Vou tentar gravar algum episódio para tentar lançar, mas não vou dar certeza porque eu vou estar viajando. Mas é isso, gente. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Miyuki Ishikawa, uma parteira japonesa que atuou nos anos de 1940, tornou-se protagonista de um dos casos mais chocantes do Japão na época do pós-guerra. Ela foi a responsável pela morte de dezenas de bebês de famílias pobres. Ishikawa justificava suas ações alegando que os pais não tinham condições de sustentá-los. Esse caso expôs falhas no suporte social da época e resultou em uma sentença controversa e impulsionou debates sobre o controle de natalidade e assistência às famílias pobres. A Miyuki nasceu em 5 de fevereiro de 1897, na cidade de Kunitomi, na província de Miyazaki. Ela era parteira e corretora imobiliária. Em 1914, quando ela tinha 17 anos, ela se mudou para Tóquio, onde se formou na Universidade Imperial de Tóquio como parteira, em 30 de setembro de 1919. No mesmo ano que ela se formou, ela se casou com Takeshi Ishikawa, 3 anos mais velho que ela. Ele era um ex-sargento e policial de Kenpeitai. Eles não tiveram filhos porque a Miyuki fez uma histerectomia, que é a remoção cirúrgica do útero e do colo do útero. Como a Miyuki não podia ter filhos, ela criou o filho do Takeshi de um relacionamento anterior dele. Além disso, desse menino, eles adotaram mais 3 crianças, sendo 2 meninos e uma menina. Ela administrava uma maternidade chamada Kotobuki, e ela era uma parteira de renome, tanto que em abril de 1947 ela concorreu à eleição de membros da Assembleia do bairro de Shinjuku. Se eu pronunciei errado, me desculpe. Agora eu vou ter que abrir um parênteses para falar um pouco sobre a história do Japão. No período pós-guerra, o país passou por inúmeras situações. Ele saiu derrotado do conflito e, como consequência, teve que passar por um grande período de reconstrução política e econômica. A inflação estava fora de controle e a população muitas vezes só encontrava alimentos no mercado negro. Nessa época, houveram muitos nascimentos de bebês, muitos fora do casamento ou de pessoas mais pobres. Como o país inteiro estava em crise, muitas pessoas deixaram de adotar crianças, até porque, além da falta de dinheiro, ninguém tinha condições psicológicas de adotar alguém. Na década de 1940, a Miyuki, diante de tantos bebês que nasciam na maternidade que ela trabalhava, se viu diante de um dilema, influenciada pelo contexto econômico daquela época. Ela também se sentia impotente por não poder fazer nada, não ter acesso a nenhum serviço social que ajudasse nesse sentido. Foi aí que a Miyuki decidiu agir como uma grande heroína, entre muitas aspas, de todo esse ocorrido. Ela decidiu negligenciar o cuidado de diversos bebês, dos quais muitos morreram em decorrência dessa atitude que ela teve. Ela acreditava que a sua missão para contribuir com o país era de matar recém-nascidos, porque assim ela diminuiria a quantidade de pessoas, já que muitos não teriam condições financeiras de criar um filho. Então, ela começou a fazer o quê? Ela começou a obter pagamentos para cometer esses assassinatos. Ela e o marido dela, o Takeshi, passaram a agir juntos. Então, alguém aparecia lá para fazer o parto e eles começavam a jogar um papo. O principal foco deles eram em pessoas pobres. Então, eles ludibriavam os pais do bebê, falando que o valor que eles cobrariam seria bem menor do que o valor da despesa que seria criar esse filho, tentando fazer os pais acreditarem que essa seria a melhor solução, porque eles se viam numa situação de desespero, né? Porque eles tinham acabado de sair da guerra, ninguém estava conseguindo emprego, a situação econômica do país estava horrível, então eles meio que caíam no papo dela, porque eles acreditavam que realmente seria a melhor decisão naquele momento. E como que a Miyuki fazia isso?
ela fazia o seguinte, ela simplesmente deixava as crianças morrerem ou de fome ou se afogarem no seu próprio choro. Então, ela meio que deixava a criança lá e só esperava o que ia acontecer naturalmente, né? Porque era só ela não dar atenção e largar lá a deriva. Muitas das parteiras que eram empregadas da Miyuki não concordavam com essas práticas, então elas renunciaram seus cargos pedindo demissão. Mas ao mesmo tempo elas também não denunciaram, porque eu não sei, eu acredito que seja porque a Miyuki tinha toda essa influência, né? Além da Miyuki e do marido dela, eles também tinham um cúmplice. Ele era o médico Shiro Nakayama. Ele ajudou o casal falsificando as certidões de óbitos dos bebês. Estima-se que a quantidade de recém-nascidos que eles mataram seja mais de 100. Contudo, pode ser que tenha havido muito mais. O caso só veio à tona quando 2 policiais de Waseda encontraram acidentalmente, em 12 de janeiro de 1948, os restos mortais de 5 vítimas da parteira. As autópsias realizadas nos corpos desses bebês revelaram que eles não morreram de causas naturais. Assim, o casal de criminosos foi preso 3 dias depois, em 15 de janeiro. Em uma investigação mais aprofundada, foram encontrados na casa de um agente funerário mais de 40 cadáveres, sendo que todos esses corpos eram de bebês, dos recém-nascidos. Tempo depois, foram encontrados mais 30 corpos. Eles foram escavados no terreno de um templo. A Miyuki e o marido dela alegaram que os pais das crianças eram os verdadeiros culpados por suas mortes. O Tribunal Distrital de Tóquio a acusou de crime de omissão em vez de assassinato, e ela foi condenada a apenas 8 anos de prisão. Os seus cúmplices receberam 4 anos cada. Entretanto, o casal recorreu da decisão e, em 1952, o Supremo Tribunal de Tóquio revogou a sentença original e condenou Miyuki a 4 anos de prisão e Takeshi a 2 anos de reclusão. Esse caso é considerado o principal motivo pelo qual o governo japonês começou a considerar a legalização do aborto no país, que foi regulamentado em 24 de junho de 1949, se chamando Lei de Proteção Eugênica. Em 1969, a Miyuki deu uma entrevista e nela ela alega inocência. O seu marido Takeshi já havia morrido nessa época, quando aconteceu essa entrevista. Após cumprir sua sentença, ela começou a trabalhar vendendo sabão, creme e peixe. Um tempo depois, ela começou a trabalhar em um escritório imobiliário em Tóquio. E essa é a última notícia que se tem da Miyuki. E foi esse o caso de hoje. Comentem o que vocês acharam. Curtam, compartilhem, sigam, avaliem. E outra coisa, esse episódio vai sair num domingo. Geralmente eu posto nas segundas, né? Mas eu vou adiantar esse episódio porque na segunda eu já vou viajar, então não sei se vai dar tempo. Tchau, gente, e até o próximo episódio.